Oi, meu nome é Lin, e neste vídeo quero compartilhar uma breve opinião e análise sobre a Aiko. Desde o começo, podíamos notar que ela queria uma oportunidade segura para se conectar com as pessoas. O fato de ter sido forçada por sua mãe a participar de um culto bizarro a impedia de ter isso, já que as práticas desse culto perturbavam as pessoas e consequentemente as faziam se afastar dela. Independentemente de onde ela fosse, existia um constante medo em não ser descoberta, de precisar a todo custo esconder o fato de participar de algo assim. Caso contrário, se encontraria julgada e excluída por todos. Nessas condições, não é difícil entender por que foi tão empolgante para ela encontrar alguém como o Pum Pum. Afinal, sempre esteve lutando por uma forma de não perder seus amigos. Não havia estabilidade em suas relações. E de repente encontrar alguém que afirmava gostar dela ao ponto de lhe prometer um futuro juntos soava como perfeito demais para ser verdade. Claro que isso por si só não era o suficiente. Ela queria também a garantia de que o culto e sua mãe nunca mais interferissem em sua vida. Que ninguém pudesse jamais imaginar que ela esteve um dia associada a eles. Criando por isso a fixação de fugir daquela cidade para recomeçar em uma nova. O plano não deu certo nas duas vezes em que ela o propôs para o Pum Pum. Mas se na primeira tentativa ele foi apenas o delírio impulsivo de uma criança amargurada, na segunda, o vemos se transformar em algo motivado por propósitos muito mais profundos e maduros. Já que é nesta fase onde encontramos uma Aiko muito mais crescida e significativamente diferente de quem foi no passado. Ali, ela já havia se tornado uma garota fechada e desinteressada na ideia de tentar ter muitos amigos. Observando inclusive que seu sonho do passado em se tornar uma cantora, atriz ou modelo era apenas um reflexo disso, já que através dessas profissões ela poderia receber muita atenção e validação. Acredito que todas essas mudanças vieram de perceber a impossibilidade em controlar a visão negativa que as pessoas formariam a seu respeito. Afinal, todos eventualmente descobririam as esquisitices da sua religião. Era impossível evitar o retorno do bullying em sua vida, e não podendo mudar isso, seus desejos é que mudaram. Para ela, não era mais necessário que um grande número de pessoas a amasse, mas que apenas uma o fizesse por completo. Ela se sentia tão certa deste sonho que afirmava poder abandonar tudo em prol dele e até morrer após realizá-lo. E claro, queria que o Pum Pum fosse esse amor, o chamando de covarde por hesitar em tentar sê-lo. Obviamente, essa crítica da Aiko ao Pum Pum foi extremamente unilateral, já que diferente dela, ele não tinha uma vida tão ruim ao ponto de desejar algo tão extremo. Ela sim, que nunca pôde fazer o que queria, se sentia muito mais apta a largar tudo desta forma. Afinal, se olharmos bem, ela já não tinha nada seu pelo qual abrir mão. Os sonhos que ela relatou nesta conversa também demonstravam a sua solidão e interminável espera por alguém que a livrasse dela. Como ela descreveu, ela se via sozinha à beira de um lago, esperando por muitos e muitos anos a chegada de alguém, que quando pareceu finalmente chegar, decepcionada, notou ser apenas seu próprio reflexo na água, o que a fez se sentir extremamente só, e então acordou. Claro que, como todo sonho, este pode sugerir muitos significados, mas se tentarmos extrair sua mensagem mais básica possível, podemos dizer que para ela sua própria companhia não era o suficiente, e por isso contava com a chegada de alguém que nunca veio, o que piorou seus sentimentos. Digo inclusive que seus sonhos previram seu futuro porque os cenários retratados neles vieram a se concretizar em sua vida mais tarde. Ela foi sendo cada vez mais controlada por sua mãe, cada vez mais difamada pelo culto, sempre à espera interminável por alguém que lhe ajudasse a sair daquela situação, o que resultou em uma profunda depressão. Nunca foi dito abertamente, mas podemos ver os claros indícios dessa depressão na forma como ela perdeu a vontade de realizar seus sonhos, de sorrir, se empolgar ou de simplesmente se opor às coisas. A vitalidade que ela tinha em sua infância desapareceu com o passar dos anos, e os únicos resquícios que conseguiu recuperar dela veio de seu reencontro com o Pum Pum, a pessoa que ela acreditava ser a solução de seus problemas. Claro que apesar de tentar, o Pum Pum não foi completamente capaz de dar a Aiko o que ela queria, e pelo contrário, lhe proporcionou em grande parte uma relação tóxica que ela só se deu o luxo de suportar por não ter mais a quem recorrer.
Dito tudo isso, chega a ser fácil entender porque a solidão sempre pareceu algo tão insuportável para Aiko. Afinal, foi justamente por estar só, desde que era apenas uma criança, que tantas coisas ruins vieram a acontecer em sua vida sem que ela tivesse por si mesma a força necessária para combatê-las. Como, por exemplo, o controle abusivo de sua mãe ou o bullying de seus colegas. Ela queria ajuda para se ver liberta disso tudo, mas mesmo quando se livrou de sua mãe, seus sonhos denunciaram que ela ainda não tinha conseguido a mudança que queria. Afinal, como eles retrataram, ela sentia uma insuportável vontade de ir ao banheiro, encarando seu próprio reflexo vazio em frente a um pequeno espelho, enquanto era bombardeada de inúmeras informações desconexas até o ponto de não conseguir se segurar mais, urinando no chão como consequência. Em uma versão um pouco diferente, o cadáver de sua mãe a observava enquanto tudo se repetia. Em minha visão, esses sonhos representam que a Aiko ainda se sentia extremamente pressionada por demandas externas que a obrigavam a ignorar e reprimir suas próprias necessidades. E como consequência de todo o limite pessoal é que essas necessidades eventualmente transbordaram para fora de forma completamente incontrolável. Podemos identificar essa pressão, por exemplo, na forma como sua mãe a obrigou a vida toda a fazer parte do culto, e até mesmo nos inúmeros problemas que deixou em sua vida quando já estava morta. Agora, em relação ao transbordar destes desejos negligenciados, podemos notá-lo na raiva impulsiva que a levou a matar sua mãe, ou na simples independência geral que criou sobre o Pum Pum. E ainda assim, como a própria compreendeu mais tarde, não importaria com quem ou para onde fosse a fim de fugir e recomeçar sua vida. Ela ainda assim não poderia recomeçar a si mesma, não poderia fugir de sua realidade. De forma quase idêntica a como acontecia em seus sonhos, embora tenha esperado por mais de uma década por seu reencontro com o Pum Pum, ela ainda assim se via parada em frente a um lago, contemplando seu reflexo sobre a água tomada por uma enorme solidão. A Aiko sabia que para voltar a se sentir realmente bem, ela ainda teria que fazer muita coisa por si mesma. E fora a investigação policial que ainda lhe daria uma extrema dor de cabeça, ela já se sentia exausta demais para seguir em frente. E tentando não desperdiçar a pouquíssima energia que ainda tinha, decide confessar ao Pum Pum que em Tanabata havia feito o pedido de ser correspondida romanticamente por ele, o que, embora de um jeito problemático, de fato aconteceu. Ele sabia tudo sobre sua vida e entendia o que ela sentia. Seu desejo de infância havia finalmente sido realizado. E o que viria após isso? Bom, você já sabe. Claro que este não foi o fim ideal para a própria Aiko, mas considerando que ela passou a vida inteira sendo rejeitada pelas pessoas, poder ao menos escolher morrer ao lado de quem ela mais amou não chega a ser o fim mais trágico possível. Obviamente, ela reconhecia que os sentimentos do Pum Pum por ela não eram assim tão profundos e gentis. E como o último pedido, ou talvez como a mera confissão de um medo, ela deixa por escrito suas últimas palavras. Eu espero que você nunca me esqueça. Afinal, será que até o fim de sua vida ela seria mesmo tão insignificante para todos, que até a pessoa que ela mais amou não haveria como nada além de um mero fardo do passado?